Oi, pessoal. Vamos para a nossa aula 12, certo? Não é aula 11 e não é aula 10, é a nossa aula 12. Aqueles que estão começando agora, tem tem 10 aulas aí para assistir, viu? Então assistam, não percam o seu tempo. Pronto. Continuando o conteúdo, nós vamos ver as nossas matrizes especiais. Que matrizes especiais? São matrizes que elas ocupam certo grau de, de negócio. Então, a primeira matriz, matriz linha. O que é uma matriz linha? São matrizes formadas apenas por uma linha, certo? Neste caso, aqui, olha. Neste caso, em uma matriz M por N, o M seria igual a 1. Exemplos, botei dois exemplos aqui. Veja que são matrizes formadas apenas por uma linha. Nesse caso, aqui não seria M por N, certo? Certo. M significa, só lembrando, M significa a quantidade de linhas. N significa a quantidade de colunas. Então, neste caso, o M sempre vai ser 1. Por quê? Porque a matriz linha sempre vai ter uma linha. Aqui seria a ordem dessa matriz é quanto? É 1 por quem? Só uma linha por quantas colunas? Uma coluna, duas colunas, três colunas. É 1 por 3, certo? Essa daqui tem uma linha e uma, duas, três, quatro, cinco colunas. É uma matriz, uma linha por 5 colunas, certo? Veja, só tem uma linha e 5, uma linha e 5 colunas. Uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Chamada de matriz linha. Só isso. Próxima, matriz coluna. Matriz coluna. São matrizes formadas apenas por uma coluna. Pode ter quantas linhas quiser, mas apenas uma coluna. Nesta matriz, o M por N, olha, o M por N. Não, nesta matriz, esse O não tem não, viu aqui? Nesta matriz M por N, o N será igual a 1, mas o M pode vir o valor que quiser. Por exemplo, nós temos aqui, olha, uma matriz coluna. É uma matriz que fica na vertical, olha, certo? Como a sua coluna das suas costas, certo? Olha, essa matriz tem M colunas, mas sempre vai ter, ou M linhas, mas sempre vai ter uma coluna. Aqui sempre vai ser 1. Aqui, essa aqui tem M linhas e vai ter sempre uma coluna. No caso desta daqui, o M vai ser quem? Vai ser 3 linhas por uma coluna. E neste caso aqui, vai ser 1, 2, 3, 4 linhas por apenas uma coluna. Essa é chamada de matriz coluna. Coluna vertebral. Não é vertebral não, viu, pessoal? É só para vocês associar a sua coluna vertebral. Próxima, matriz quadrada. Em uma matriz M por N, quando M é igual a N, certo? Quando o número daqui for igual ao número daqui, o número da linhas é igual ao número de colunas, certo? Diz que a matriz é quadrada do tipo N por N, ou de ordem N, simplesmente de ordem N. Exemplo, preste atenção, essa matriz M por N, ela tem duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas. É uma matriz 2 por 2. Ou seja, é uma matriz de ordem 2. Se você pegar um negócio aí, uma questão por aí, dizendo matriz de ordem 2, é uma matriz 2, que tem duas linhas e duas colunas. Nesse caso aqui, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3 por 3, ou de ordem 3. Ok. Tá. Nessas matrizes, existe uma particularidade que eu tenho que falar para
vocês. Olha, os elementos que ficam aqui, olha, tá vendo? Esses elementos que ficam aqui nesta diagonal é chamada de diagonal principal. E os elementos que ficam aqui, tá vendo? Olha, né, são chamados de diagonal secundária. Diagonal principal ficam assim. Diagonal secundária ficam assim. Certo? Ok, ok. Ok, ok. Aí se eu perguntar quais são os elementos da minha... Nessa aqui não, aqui. Quais são os elementos da minha diagonal principal? Aqui. Quais são os elementos que ficam na minha diagonal principal? Esses daqui, olha. É o 5, o menos 4 e a fração 1/2. Quais são os elementos que ficam na minha diagonal secundária? São os elementos que... É esses daqui, olha. Olha. Raiz quadrada de 2, menos 4 e 10. Certo? Nós temos essa particularidade na nossa matriz quadrada. Ok, ok? Ok, ok. Então, veja o seguinte, na matriz quadrada, esse número vai ser igual a esse, certo? O número de linhas vai ser igual ao número de colunas e o número de linhas igual ao número de colunas, só para reforçar. Próxima matriz especial. A minha próxima matriz especial é a minha matriz identidade. O que é que tem a minha matriz identidade? A minha matriz identidade é uma matriz quadrada, ou seja, ela precisa ser uma matriz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? É uma matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Isso aqui é a minha matriz, o quê? Identidade. Pode ser representado pelo quê? Pelo símbolo IN. Exemplo. Uma matriz onde os elementos da minha diagonal principal são iguais a 1 e o restante, olhe, 0, certo? Aqui, os elementos da minha diagonal principal são iguais a 1 e o restante 0. Ok? Isso aqui chama-se matriz identidade. Certo? Então, essa matriz, por exemplo, eu poderia colocar, essa matriz é a matriz I2, certo? Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. E aqui é a matriz I3. 3 linhas e 3 colunas. Se você encontrar por aí com um I3, você sabe que é uma matriz identidade, onde a diagonal principal é tudo número 1 e o restante é 0. Se é uma matriz I2, também é o mesmo sentido. Ok, vamos para a nossa próxima matriz especial. Opa, é a nossa matriz nula. O que é uma matriz nula? Aí eu botei aqui, no conjunto das matrizes, a matriz que tem todos os elementos iguais a 0, denomina-se matriz nula. Uma matriz, M por N, pode ser simbolizada por assim, 0 M por N. É uma matriz nula. Você encontra 0 em... Professor, quer dizer que a matriz nula de ordem n por ON. Quer dizer que a matriz nula, ela não precisa ser uma matriz quadrada? Não. A matriz de identidade é obrigada a ser uma matriz quadrada, mas a matriz nula não precisa ser uma matriz quadrada. Exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, certo? Isso aqui é uma matriz de ordem 2, só para a gente
Só para a gente reforçar, né? Uma matriz de ordem 2, uma matriz de 2 por 2. E ela pode ser simbolizada por O0, 2. O não, isso aqui é um 0. 0, 2. É uma matriz quadrada, é uma matriz... É uma matriz nula, é uma matriz quadrada nula de ordem 2, certo? No outro exemplo aqui, eu tenho uma matriz, olha, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ela é uma matriz de ordem alguma coisa? É uma matriz de ordem um númerozinho só? Não. É uma matriz de ordem 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Eu posso encontrar ela também através desse símbolo aqui, olha. 3 por 2, certo? 0, 3 por 2. Você sabe que isso aqui é uma matriz nula, de modo que ela tem 3 linhas e ela tem 2 colunas e todos os seus elementos são o quê? 0. Só isso. Essas são as nossas matrizes especiais. Rapaz, eu dou esse conteúdo bem rapidinho. Aí eu demoro bem uma hora para montar, viu? Mas é isso aí. Faz parte, né? Certo, continuando. Nós temos aqui a nossa igualdade de matrizes. O que é uma igualdade de matrizes? Aí eu botei aqui, olha. Vamos lá, rapaz, pare de bagunça aqui. O professor da aula bagunça mais do que dar aula, rapaz. Mentira. Deixa de mentira. Olha, duas matrizes A e B são iguais se, e somente se, elas têm o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. Professor, o que é isso? Vamos dizer que nós tenhamos uma matriz olha, uma matriz A e uma matriz B. O que são elementos correspondentes? São elementos que apresentam a mesma posição tanto nesta matriz como nesta matriz. Por exemplo, o elemento A11 é um elemento correspondente ao elemento B11, certo? Professor, o elemento A1 também ele é correspondente ao elemento B12? Não, porque elas estão em posições diferentes. O elemento que é correspondente ao elemento B12 é o elemento A12. Se perguntar qual é o elemento correspondente ao elemento A32, é o elemento B32, que está na mesma posição que o elemento A, só que na outra matriz. Lembre-se que essas matrizes têm que ter o mesmo tipo. O que é que significa isso? Qual o tipo dessa matriz? Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Então, essa matriz é uma matriz 3 por 2. Essa matriz aqui, ela também tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. Entenderam? Tem que ter o mesmo tipo também. O que mais? Pronto. Exemplos de matrizes iguais. Primeiro exemplo. Essa matriz aqui é igual a essa matriz aqui. Será que ela é igual mesmo? Vamos ver. Aqui, os elementos correspondem... Primeiro, é do mesmo tipo? É. Olha, veja bem. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz de ordem 2. É uma matriz 2 por 2. Aqui, 2 linhas, 2 colunas. Também é uma matriz 2 por 2. Professor, mas aqui é... Então, os seus elementos correspondentes têm que ser iguais. Por exemplo, esse daqui é igual a esse aqui? É. Por quê? Aqui é 3. E quem é 6 dividido por 2? 3. Aqui é 1. E aí? Quem é 2 menos 1? 1. Esse aqui tem que ser igual a esse. Aqui é 5. 5 vezes 1. 5. E esse daqui? Aqui é 6. 4 mais 2. 6. Então, os elementos correspondentes são o quê? Iguais. Por isso que essas duas matrizes são iguais. Professor, bota outro exemplo aí. Nesse caso aqui, vamos observar o tipo. Aqui é uma matriz 2 por 3. 2 por 3. E essa aqui é uma matriz 3 por 2.
Professor, já estou vendo que essa matriz não é do mesmo tipo. Não é do mesmo tipo. Então, eu já poderia dizer que elas são diferentes. Não são matrizes iguais. Mas, professor, olha, aqui, olha, os elementos são iguais. Olha, 1, 3, 2, 1, 3, 2, olha, menos 1, 0 e 4, menos 1, 0 e 4. Elas têm elementos, os mesmos elementos, apresentam os mesmos elementos, porém, não estão nas posições correspondentes. Portanto, essas matrizes não são iguais. E o que não é igual é o que? É diferente. Esse é o símbolo diferente, pessoal. Diferente é assim, ó, é um igual cortado, certo? Essa matriz é diferente dessa daqui. Termina aí? Não. Vamos deixar um pouquinho mais trabalhoso para a gente terminar feliz hoje, certo? Continuando, vamos terminar com este exercício aqui. Determine x e y para que sejam iguais às matrizes 3x mais 2y, 2, 3x menos 3y, 7, 2, 2 e menos 3. Então, aí nós precisamos ter o conhecimento prévio de quê? O conhecimento prévio de o que são matrizes iguais. Matrizes iguais são aquelas que apresentam os seus termos correspondentes iguais. Então, esse precisa ser igual a esse igual a esse, este daqui igual a esse e esse igual a esse. Então, nós sabemos que esse tem que ser igual a esse. Então, fica 3x mais 2y tem que ser igual a 7. O que mais? Este termo igual a esse. 3x menos 3y tem que ser igual a menos 3, certo? Aí, nesse caso, nós queremos saber o valor de x e de y. Nós vamos ter que resolver esse sisteminha aqui. Professor, e como é que eu resolvo esse sistema? Para eu resolver esse sistema, eu vou pelo método da adição. Como é que eu faço? Eu tenho que eliminar um dessas letras aqui, ou x ou y. Nesse caso, como esses dois x estão iguais, é mais fácil eliminar eles. Como é que eu faço? Apenas multiplicando aqui, olha, por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu vou apenas inverter os seus sinais. Essa de cima, olha, presta atenção, eu vou repetir 3x mais 2y igual a 7. E essa de baixo, eu estou multiplicando por menos 1 aqui, tudo, eu vou inverter os seus sinais. Fica menos 3x. Aqui vai ficar mais 3y igual, e aqui vai ficar 3. E agora, como é que eu faço? Aí eu vou cancelar 3x menos 3x. Se eu botar, por exemplo, olha, 2 menos 2, um número igual menos outro número igual, dá 0. Se eu botar 5 menos 5, dá 0. Então, 3x menos 3x dá 0. Então, eu cancelo ele, não preciso nem colocar o valor 0 aqui embaixo. Mas nesse caso aqui eu tenho que fazer, olha, 2y mais 3x. É só fazer 2 mais 3, 5y. Isso aqui vai ser igual a 7 mais 3, 10. Aí eu pego esse 5, vou passar aqui para baixo, fica y igual a 10 dividido por 5, y vai ser igual a 2. Já achei o valor de y. Pessoal, e como é que eu faço para achar o valor de x? É só substituir nessa daqui, olha. Vamos botar essa equação aqui. 3x mais 2y igual a 7. Eu não achei o valor de y, que era 2, então, onde tem y, eu coloco o 2. Repete 3x mais 2. Esse 2 aqui, repetir também. E quando um número está no lado de uma letra, ele está multiplicando esta letra. Aí o que é que eu vou fazer? Onde tem a y, vezes, repetir esse 2 aqui, vezes, o valor de y que eu encontrei é quem? 2,
vezes 2, viu? Isso aqui vai ser igual a 7. 3x vai ser mais 2 vezes 2, 4, igual a 7. Aí fica 3x, como é que eu resolvo essa equação? Letras para a esquerda do igual e números para a direita. Passo o 4 para lá. Isso aqui vai ser igual. Repito o 7 que já está lá. E como eu estou passando o 4 para o outro lado, eu vou mudar o seu sinal. 3x vai ser igual a 7 menos 4, 3. Aí eu pego esse 3 aqui, ó, e passo como? Dividindo. Fica x é igual a o 3 que já estava lá dividido por esse 3. X vai ser igual a 1. Portanto, os valores x e y para que as matrizes sejam iguais serão respectivamente 1 e 2. São, vírgula, serão, vírgula, respectivamente 1 e 2, certo? Achamos o valor de y e achamos o valor de x. E agora terminamos a nossa aula de hoje e é isso, certo? Até mais, pessoal, e até a próxima. Mais uma vez eu estou voltando aqui, pessoal, só para dizer como é que funciona a nossa atividade. Olha, nós temos aqui, primeira questão, como vimos durante a nossa aula virtual, inúmeros tipos, nós vimos durante a nossa aula virtual inúmeros tipos de matriz. Sendo assim, nomeie a cada matriz abaixo entre matriz linha, coluna, quadrada, identidade ou nula. Aí aqui, qual o nome dessa matriz? Você escreve aqui no lado, matriz tal, o nome dessa, matriz tal, o nome dessa, matriz tal, dessa daqui, matriz tal, e dessa daqui, matriz tal. Só olhar a aula que vocês tiram de letra. 2. Observe a matriz abaixo e responda o que se pede. Então, aqui eu tenho essa matriz. Estou perguntando qual é a ordem dessa matriz. Pã. Escreva os elementos da diagonal principal. Pã. Essa matriz é uma matriz de identidade? Sim ou não? Por quê, né? Eu deveria colocar porquê. Vou colocar o porquê. Por quê? Né? Por quê? Esqueci se é separado com acento. Vamos lá. Thaís, me corrija aí, Thaís. Eu acho que é separado com acento, por final de frase. Por que separado com acento? Por quê? Né? Não é? É. Na verdade, sozinho, né? Então, certo. Próxima. A matriz tal é igual a matriz A, né? A tal não, a matriz A, essa daqui, é igual a matriz B. Sendo assim, calcule os valores de x e de y. Pronto, vocês vão calcular o valor de x e de y do jeito que eu ensinei lá. Tudo certo. Conferi tudo. Tema do exercício é o quê? Monstros S.A. Quem já viu essa animação? Quem não viu, veja. Muito legal, viu? Olha aí. Tchan, 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 tchan. E aqui toda a galera reunida. Então, pessoal, agora realmente é um tchau, viu? Até a próxima e sayonara.